Então, esta figura apresenta uma parte de treliça. Temos um lado com 3 metros, do outro costado estamos tendo 4 metros. Queremos calcular aqui a tensão de cisalhamento e tensão normal no ponto AA e no ponto BB. Para este caso, observem que o carregamento que foi dado são 10 kN e a seção transversal das barras AB é 15 mm e da barra CB é 10 mm. Então, o primeiro que vamos fazer é calcular o ângulo. Como? Usando a função tangente. Tangente do ângulo vai ser igual a cateto oposto, que é 4, dividido a cateto adjacente, que é 3. Portanto, nossa função tangente vai ser 4 dividido entre 3, 53,13 graus. 53,13 graus. Já calculando aquele ângulo de 53,13 graus, podemos identificar a função seno. A função seno do ângulo e a função cosseno do ângulo. Por que vamos fazer isso? Porque a gente vai precisar saber quanto é ela. 53,13 dá aproximadamente 0,8 e o cosseno dá 0,6. Então, agora, observem que nosso carregamento aqui é um carregamento uniforme. A transformação para esse carregamento uniforme, a força é o W vezes o L. O W vezes o L, e que nós já conhecemos. O L foi 3 metros e o W foi 10. Então, 10 kN por metro multiplicado por 3 metros, estamos encontrando 30 kN. Então, esses 30 kN, vamos encontrar agora a posição. A posição dela é definida como centroide, que seria o L dividido por 2, ou seja, os 3 metros dividido por 2, obtendo 1,5 metros. Agora podemos montar o diagrama do corpo livre. O diagrama do corpo livre pode ser montado da seguinte maneira. Vamos ter deste lado, por este apoio, uma reação no eixo Y e uma reação no eixo X. Nossa força, que é 30 e que ficou a 1,5. E deste lado da barra vamos ter uma componente no eixo horizontal e uma componente no eixo vertical. Essa força aqui vai estar dada como, vamos chamar ela de força BCY, e deste lado força BCX. Observem que a força BCY é igual a força BC, que multiplica a função seno. Por isso nós calculamos nossa função seno aqui. E a força BCX é a força BC, que multiplica nossa função cosseno. Então, nós precisamos calcular aqui basicamente a força BC. Não estamos interessados em calcular a força desta barra porque não faz parte do problema. O problema não está perguntando por isso. Então, vamos lá. Calculando o momento com relação a este ponto, com relação ao ponto aqui 0, vamos ter 1,5 vezes 30. 1,5 vezes 30. Vamos ter do outro lado 3 vezes FBCY. Então, observem que esse F é 3Y, quando estamos com referência aqui no ponto inicial, esta força vai dar um giro horário e a força aqui vai dar um giro anti-horário. Esse giro anti-horário nós conhecemos por definição como positivo e horário como negativo. Teremos menos e mais. E tudo isto vai ser igual a 0. Então, teríamos que nossa força BCY vai ser igual a 30 multiplicado por 1,5 e dividido por 3. Ou seja, que teríamos 10 vezes 1,5, que isso dá 15 kN. Então, já temos nossa força BCY, mais força BCY é força BC multiplicado pelo seno do ângulo θ, ou seja, 15
igual a força BC que multiplica a ponto 8. Então, essa força BC é 15 dividido ponto 8, que isso será 18,75 kilonewtons. Então, observe, essa seria a força que está sendo aplicada nessa barra. Então, nossa barra, ela aparece representada da seguinte maneira: uma força aqui, que é nossa força BC, certo? Ela está indo assim e aparece um corte feito aqui, que nós vamos assumir que esse corte que está aqui, observe que está fazendo um ângulo de 90 graus. Então, teríamos o corte A. Esse corte que faz um ângulo de 90 graus vai indicar que nossa força BC para ele vai ser igual a uma força normal. Essa força normal que está ali é igual a 18,75. Agora, a força de cisalhamento é uma força que deve ser perpendicular com a força normal. E ela está no sentido do corte. Então, no sentido do deslizamento, se eu faço um corte no ponto A, a estrutura vai deslizar nesse sentido, que seria nosso cisalhamento. Então, teríamos nossa força normal e nossa força de cisalhamento. Para este caso, observem o seguinte, que o cisalhamento é zero. Por que o cisalhamento vai ser zero? Porque toda a contribuição da força que está sendo aplicada é uma contribuição normal. Que indica isto? Que neste caso a tensão de cisalhamento é zero. Por que ele é zero? Porque é a força de cisalhamento dividido pela área. E nossa força normal, nossa tensão normal, vai ser a força normal dividida pela área. Então, estamos vendo que deste lado da estrutura temos o lado AB. E o lado AB, segundo a questão que estamos analisando, ele é 10 milímetros, certo? Se está falando que a seção retangular é quadrada, quer dizer que deste lado temos 10 e deste lado temos 10, ou seja que a área aqui vai ser 10 vezes 10, que seria 100 milímetros ao quadrado, né? Então, teríamos que nossa tensão normal é a força BC, que foi 18,75 kilonewtons, dividido 100 milímetros ao quadrado. Então, esse 100 milímetros ao quadrado depende do que a questão está solicitando. Às vezes, o professor pergunta que essa tensão deve ser dada em Pascal. Se ela for dada em Pascal, vocês devem fazer a transformação a metros quadrados. Como é feito? Nós sabemos que 1 metro é 1000 milímetros. Então, se temos ao quadrado, simplesmente elevamos ao quadrado. E esse 1000 seria 10 a 3, elevado ao quadrado 10 a sexta. Ou seja, que essa tensão pode ser representada da seguinte maneira, como 0,1875 kilonewtons por milímetro quadrado, se ela for dada em milímetros, ou pode ser representada como 18,75 dividido 100, aqui 10 a terceira, porque está em kilonewtons, né, no numerador, e aqui embaixo fica 10 a menos 6. Ou seja que teríamos 0,1875 vezes 10 a nona. Multiplicando por 1000, temos 187,5 megapascal. Lembrem que aqui a unidade estava em Newton por metro quadrado. E Newton por metro quadrado é o que é conhecido como Pascal. Agora vamos ver o que acontece com o segundo corte. O segundo corte, ele é diferente. Ele está indo neste sentido. Certo? Que é o ponto B. Esse ponto BB apresenta aqui um ângulo
θ, que esse ângulo nós sabemos que é 53 graus. Agora, se eu faço a mesma análise aqui, eu vou ter que o ângulo aqui também é 53 graus, certo? Se aqui 53, aqui é 37. Eu só sei que esta parte aqui é a seção quadrada que eu conheço, mas observem que esta parte aqui, ela já ficou maior, deve ser calculada. Como vamos fazer esse cálculo? Vamos identificar aqui o ângulo. Então, se aqui nosso ângulo, vamos ver o seguinte, estamos tendo θ aqui, θ aqui, vamos chamar aqui de beta, tá bom? Então, vamos ver aqui nosso corte. Aqui temos 90 graus deste lado. Aqui temos θ, aqui temos beta, certo? Agora vamos ver deste lado. Se aqui temos θ, aqui a beta, aqui vamos ter θ. Ângulos alternos internos geraria aqui um ângulo θ. Ou seja, que estamos tendo um ângulo reto aqui, neste ponto, um X aqui que eu não conheço e um lado aqui que eu conheço, que é o lado BC. Esse lado BC está fazendo um ângulo aqui, certo? Ou este ângulo de 53 ou deste lado o ângulo beta, que seria os 37 aproximadamente. Então, que função trigonométrica relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa, a função cosseno. Então, nossa função cosseno desse ângulo é x divide LAB, que seria o cateto, né? LAB dividido por x. E LAB, segundo nossa questão, é 10 milímetros. Então, aqui não era AB, né? Aqui era BC, que é BC. Nosso BC é 10 milímetros para nossa seção quadrada. Então, nosso X é LAB dividido pelo cosseno. Agora, nós calculamos a função cosseno aqui. Ela foi calculada com um valor de 0,6. Então, teríamos 10 dividido por 6. Então, 10 dividido por 6 dá aproximadamente 16,67. 16,67. E nossa unidade é milímetro. Então, nossa área, que agora vai ter em formato assim, aqui vai ter L, aqui vai ter X, ou seja, 10 multiplicado por 16,67. Então, isso vai dar 160,67 milímetros quadrados, ou 160,67 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, a resposta depende do que está sendo solicitado. Normalmente, nessas questões, o que normalmente se solicita é que seja em Pascal. Então, agora vamos ver o seguinte. Para nosso novo corte de atenção normal e cisalhamento, elas mudaram. Então, se eu trazo de novo o desenho, eu estou tendo aqui minha força, estou tendo aqui meu corte, que era mostrado pela figura, certo? Então, eu tenho uma tensão de cisalhamento no sentido do corte e eu posso ter uma força normal perpendicular a ela. Normalmente aqui se trabalham forças axiais, ou seja, que se considera que as forças entrando são iguais às forças que estão saindo, e quando se fala que é axial, quer dizer que a componente que a força vai passar por todo o centroide da estrutura. Então, olha aqui, o ângulo aqui
de θ, e seria o mesmo ângulo aqui, certo? E temos a força BC. Fazendo nossa decomposição, deste lado vai ficar a função cosseno, porque aqui está encostado o ângulo neste eixo, e deste lado vai ficar a função seno. Ou seja, que a cortante é a força BC multiplicada pela função seno. Então seria 18,75 multiplicado por 0,8. E nossa normal vai ser a força BC multiplicada pela função cosseno, ou seja, 18,75 multiplicado por 0,6. Vamos ver quantos são esses valores agora. 18,75 vezes 0,6 para a função cosseno dá 11,25 kN. E para a função seno é 0,8, dá 15. kN. Bom, já temos os 15 kN. Agora, nossa tensão normal é a normal dividido pela área e nosso cisalhamento, a força de cisalhamento dividida pela área que calculamos. Então, 11,25 dividido nossa área, que foi 160,67. Aqui 10 a menos 6 metros quadrados e aqui 10 a terceira newtons. Aqui embaixo temos 15 vezes 10 a terceira newtons e 160,67 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então estamos tendo 15 exponente a terceira dividido 160,67 exponente a menos 6. Está dando 93,35 megapascal. Vamos ver agora a anterior, 11,25 dividido 160,67. Está dando 70 megapascal aproximadamente. Então, foram calculadas as tensões de cisalhamento e as tensões normais. Eu espero que tenha ficado claro. Ali o vídeo está um pouco ruim, porque fazer um vídeo assim sozinho sempre dificulta. Então aqui foi calculado, observe a força que nós precisávamos. Deste lado foi analisado o primeiro corte, onde temos uma tensão normal. Tensão normal igual a força BC, porque o ângulo é 90 graus. Temos nossa força de cisalhamento, que é zero, porque toda a contribuição ficou na força normal. Calculamos nossa tensão normal para o primeiro corte usando nossa área de seção transversal. E deu 0,1875 kN por metro quadrado, ou 187,5 megapascal. Chegamos a nossa segunda, nosso segundo problema, que era o corte BB. No corte BB analisamos nosso ângulo aqui, certo? Depois, e ele ficou igualzinho aqui, que é alterno interno com este ângulo aqui. Então conseguimos calcular o valor do X, porque observe que agora a estrutura está ficando diferente. Este X é maior que o L. Então vamos ter uma área que vai ser lado por lado mesmo, ou seja, que agora vamos ter uma área um pouco retangular. Então, calculando L, encontramos que esse L é adjacente, portanto é a função cosseno, e deu 16,67 multiplicado pelo 10, 160,67 milímetros quadrados, ou 160,67 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Depois nós analisamos as contribuições das forças de cisalhamento e normais naquele ponto aqui que a questão indicava, encontrando que aqui nosso ângulo que está aqui é igual ao ângulo que está aqui, portanto a normal é igual a essa função BC vezes esse cosseno, que é o que está mostrado aqui. E o cisalhamento é a função BC vezes a função seno, que é o que está mostrado aqui, dando 15 e 11. Fazendo a divisão entre essas duas, temos aproximadamente 70 megapascal e 93,35 megapascal.